Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente com André Marcília. Promotor que defendeu o monarca é perseguido no Ministério Público. Fiquem até o final para entender tudo com clareza. E vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E aqui a gente não aceita narrativa pronta, porque investigamos, analisamos e revelamos os bastidores das decisões que impactam o Brasil. E vamos além da superfície. Questionamos, conectamos fatos e mostramos o que está por trás dos interesses. Mostramos informações sem maquiagem, análise firme e compromisso com a verdade. Bastidores do Poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Eu vou te contar um negócio agora que você vai ficar de queixo caído. Lembra quando o Monark estava sendo investigado pelo Ministério Público aqui de São Paulo por uma fala dele no Flow Podcast, dizendo que ele era a favor da pessoa poder tudo com a liberdade de expressão, inclusive cogitar a existência de um partido, eu não vou dizer aqui para não prejudicar o vídeo, um partido fascista, vamos dizer assim. Isso foi alvo de tudo. Ele perdeu o Flow Podcast, ele teve que sair do país, acabou a vida dele e, não suficientemente, o Ministério Público de São Paulo achou por bem, a partir de 2024, pedir ao Monark, entrar com uma ação civil pública contra o Monark, pedindo 4 milhões de reais para arrancar do bolso dele. Quem tocou adiante isso foi o Ministério Público, a Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público aqui de São Paulo. E aí o promotor, um dos promotores do caso, o caso correu, um dos promotores agora, recentemente, entendeu que o Monark tinha feito lá atrás era liberdade de expressão. Sabe o que aconteceu com ele? Ele simplesmente está sendo investigado, ele foi afastado do caso e está sendo investigado pela Corregedoria do Ministério Público de São Paulo. É isso mesmo, a Folha de São Paulo acaba de contar que ele está sendo investigado. A Corregedoria comandada pela senhora Liliane Mercadante Mortari instaurou agora, no dia 9 de abril, um procedimento para investigar se esse promotor podia ter uma opinião própria. Não é incrível? Diz ela na sua peça que aparenta ser institucionalmente questionável a manifestação do promotor pela improcedência exclusivamente com base na sua convicção jurídica. Ué, mas ela queria que ele se baseasse na convicção jurídica de quem, se não for na própria? Vai ser na dos outros? E disse ainda que pode, em tese, configurar descumprimento o fato dele não seguir adiante com a tese da petição inicial. Quer dizer, o promotor da petição inicial tinha uma tese que era condenar o monarca a 4 milhões, vem um outro promotor e fala, acho que ele deve ficar livre. E não, agora você vai ser investigado, porque você divergiu da tese inicial do Ministério Público. Bom, se for assim, para que tem muito promotor? Põe um só e um monte de robô. É brincadeira? Ou então, não precisa também ter juiz. Para que um juiz de segunda instância existe, se não é para divergido de primeira? Se é para todo mundo pensar igual, põe um juiz só. Aliás, a gente tem feito isso. Ele chama Alexandre de Moraes. Meus amigos, o ponto é o seguinte, a coisa está ficando asfixiante dentro do Brasil. Se você gosta da liberdade, se você é pela liberdade de expressão, se você acredita que, enfim, em algumas convicções que não estão muito na moda como liberdades, você passa a ser um alvo de perseguição. Que loucura isso! O que se quer? Que esse investigador não tenha autonomia? Que esse investigador, que esse promotor não tenha independência? Isso é uma completa insanidade. Isso é completamente fora da casinha. A independência funcional do Ministério Público está prevista na Constituição, esculpida ali no artigo 127, parágrafo 1º. Pô, se não é para respeitar a liberdade de expressão do promotor, respeita a Constituição. Investigar o cara, claro, que é uma forma de dizer, nunca mais faça isso, hein? Nunca mais faça isso, que depois pode ser pior. É uma forma de colocar o promotor na parede e dizer assim, tem pessoas aqui que não são passíveis de serem defendidas. Tem valores, como o da liberdade, que não são passíveis de serem defendidos. Fiquem espertos, não é só o STF o problema do Brasil. O Ministério Público também está ideologizado no sentido de restrição a liberdades básicas, como a liberdade de expressão. Deixa aqui o seu comentário e nós... E vamos para mais notícias no site Poder 360. Flávio confirma pedido de dinheiro a Vorcaro, mas diz que era privado. Pré-candidato do Planalto declara apenas pediu patrocínio privado ao ex-banqueiro para produzir filme sobre Jair Bolsonaro e diz
que não recebeu vantagens, pede instalações da CPI do Banco Master. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que seus contatos com o ex-banqueiro Daniel Forcaro foram apenas para pedir patrocínio privado para a realização de um filme também privado. O congressista defendeu a instalação de uma CPI para investigar as suspeitas de fraudes do Banco Master. A manifestação foi feita depois de que o site Intercept Brasil ter publicado reportagem que diz que o Forcaro se comprometeu a pagar 24 milhões de dólares, 134 milhões de reais de acordo com a cotação da época, para financiar a produção do filme Dark Hoser, que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o texto, o ex-banqueiro pagou 10 milhões de dólares entre fevereiro e maio de 2025. Em novembro, Flávio pediu o repasse do restante dos recursos prometidos. A cobrança foi feita em um dia antes de Forcaro ser preso pela Polícia Federal. O Intercept Brasil diz ter documentos que comprovam as transações, mas não os publicou e nem detalhou como chegou a essas cifras. Flávio tampouco detalha os valores que teria pedido e recebido, apenas confirma que houve tal negociação. Em nota enviada à imprensa, o senador negou ter oferecido qualquer contrapartida. Não ofereci vantagens em troca, não promovi encontros privados fora da agenda, não intermediei negócios com o governo, não recebi dinheiro ou qualquer vantagem, declarou. Segundo Flávio, o contato com Forcaro começou em dezembro de 24, quando, segundo ele, não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. Disse ainda que a conversa foi retomada depois de atrasos no pagamento das parcelas de patrocínio necessária para concluir o filme. Flávio também declarou que o projeto não envolveu recursos públicos, zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, afirmou. Na nota, o senador diz que seu caso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Forcaro. A transação, diz a reportagem, foi viabilizada por meio do Entre Investimentos e Participações, com transferências ao fundo Ravengat, com sede no Texas. O fundo teria como um dos agentes Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro, irmão mais novo do Flávio. Em um áudio de 8 de setembro de 25, atribuído a Flávio Bolsonaro, o senador cobrou Daniel Forcaro por atrasos nas parcelas do filme. No áudio é possível ouvir Flávio manifestando preocupação com o pagamento e dizendo que um eventual calote à equipe causaria um efeito contrário ao planejado para a obra, que visa exaltar a trajetória de seu pai. Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, ator que interpreta Bolsonaro no filme, num Cyrus. Os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano e mundial, pô, iam ser muito ruim, disse. Mais do que nunca, é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet. Conheci Daniel Forcaro em dezembro de 24, quando o governo Bolsonaro já havia acabado e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca, não promovi encontros privados fora da agenda, não intermediei negócios com o governo, não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Forcaro. Por isso, reitero o CPI do Banco Master já. Os registros mostram que a aproximação entre Flávio e Forcaro começou ainda em dezembro de 24, mediada pelo empresário Tiago Miranda, então dono do portal Léo Dias. Segundo a Intercept, Miranda informou ao fundador do Master que o senador queria tratar de financiamento do filme e de acordos publicitários. Disse também que Flávio estava ciente de todos os detalhes. O primeiro encontro, segundo a reportagem, ocorreu em 11 de dezembro
na residência de Vorcaro em Brasília. Em 16 de novembro de 25, Flávio enviou uma mensagem de apoio a Vorcaro, tratando-os como irmão e afirmando que estaria ao seu lado sempre. No dia seguinte, o Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. O Poder 360 entrou em contato com a equipe do senador Flávio Bolsonaro e com o empresário Tiago Miranda, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Esse jornal digital também procurou a defesa de Daniel Vorcaro em caso de manifestações. Este texto será atualizado. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.